uma substância que ajuda o cérebro a se regenerar. Só para você ter uma ideia, quando a gente fala de medicação, hoje a medicação mais potente que existe no mercado para a ansiedade e para a depressão não chega a 30% do efeito. Você pode tomar o remédio mais poderoso que existe. Ele não chega a 30% do efeito que o sistema sozinho produz se você tiver fazendo. Tocar aqui no assunto polêmico. Muitas pessoas utilizam remédios de uso contínuo. Pressão arterial, né, controlar artrite, artrose, né, problemas reumáticos. Eu não vou entrar aqui muito na doença específica, mas estão usando muitos remédios. Esses remédios de uso contínuo acabam contribuindo para uma degeneração do sistema nervoso. E o que eu posso fazer para me proteger, já que eu não posso parar de tomar remédio? A gente tem que sempre pensar assim, ó. Quando nós fazemos o estudo para uma determinada medicação, a gente faz esse estudo considerando que a pessoa está o mais saudável possível, sempre. Então, eu vou tomar um remédio, uma losartana, um captopril, alguma coisa nessa linha, para o meu sistema cardíaco. O que é que o pesquisador está levando em consideração? Que essa pessoa está o mais saudável possível e ela tem uma patologia X, que a gente vai fazer a correção. Só que, na prática, não é assim que acontece. Por exemplo, meu pai. Meu pai, cardíaco, diabético, teve câncer no seu intestino. Isso com a gente falando em casa, não faça. Você sabe que santo de casa para fazer milagre é outro milagre, né? Você conseguir fazer milagre em casa é outro milagre. Aí teve uma doença bem complexa, que foi o câncer, fez a cirurgia, sentou-se na minha frente e disse: filho, eu preciso melhorar de vida. Meu pai pesava 120 quilos. Quando a gente fez a regulação, perdeu o peso, a hemoglobina glicada dele, que é o indicador, o marcador importante para diabetes, que estava em 6,9, caiu para 5,3, não tem mais problema cardíaco, não tem. Quando a gente faz essa regulação de vida, a gente começa a perceber que muitos desses medicamentos, eles nem são necessários, porque o corpo tem condições de viver e de fazer sozinho o que ele precisa. Só que as pessoas se apoiam na medicação como forma de continuar justificando um comportamento errado. Aí você começa a ter dois problemas. Porque a medicação, ela não resolve o problema, ela só atenua um sintoma. E você começa a ter a associação dessa medicação, por exemplo, com o problema hepático. E a gente já sabe que problema hepático amplifica doenças neurodegenerativas. Por quê? Porque o fígado tem um papel importantíssimo em tirar de circulação elementos que são tóxicos para o nosso organismo. Aí o que acontece? A gente tem dois problemas. Então, assim, sempre falo para as pessoas, primeiro, mude o seu estilo de vida. E muita gente me pergunta assim: doutor, o que eu devo colocar na minha vida para que eu tenha uma vida melhor? E a minha resposta é sempre a mesma. Muitas vezes você não tem que colocar nada. Você tem que tirar as porcarias que você está usando. Vou te dar um exemplo bem simples. Fritura com óleo vegetal. A célula, gente, olha que coisa, tudo na saúde é uma questão de lógica. A célula, ela tem uma camada de proteção chamada citoplasma. O citoplasma da célula, 70% dele é feito de gordura. Se eu pego uma gordura, como a gordura de um azeite comum desses de soja, de milho, de canola, de qualquer azeite desse, e eu faço uso cru desse azeite, ele não vai ter um impacto tão ruim na sua vida. Agora, se você aquecer esse azeite a mais de 150 graus, ele vai formar uma substância tóxica que, quando entra no seu organismo, ele vai lá para a célula e a célula não sabe distinguir o que são anjos e o que são demônios. O que chegou para ela é o que ela vai usar. Se ela pegar uma gordura horrível como essa, já toda oxidada, já toda cheia de problema, é como se você tivesse colocado um saco plástico em volta da cabeça da pessoa. Ele não consegue comer, ele não consegue respirar direito, é um inferno. O que acontece? A pessoa está lá tomando remédio para pressão, ou tomando remédio para melhorar a função intestinal, mas está se entupindo de fritura. Como é que o cara vai resolver um problema se ele não resolve o que é o básico da vida? O glúten. O glúten é um problema? Depende. Eu diria que para uma pessoa saudável, tirar o glúten da vida é uma opção. Para uma pessoa que já adoeceu de uma doença neurodegenerativa, não é mais uma opção. É uma necessidade.
Porque o glúten ele é uma proteína grande, gigante. O corpo não consegue quebrar essa proteína do jeito certo, ela gruda no seu intestino, ela inflama o seu intestino, e a gente tem que lembrar, Betete, que pele, intestino e cérebro têm as mesmas células-tronco. Exatamente as mesmas. O que forma um, forma outro. Se você está com problema no cérebro, você tem que regular o seu intestino. Se você está com problema no seu intestino, rapidamente o seu cérebro vai degenerar. Então, a gente tem que sempre cuidar para que o nosso corpo esteja íntegro. Está íntegro? Está funcionando? Está alimentando direitinho? Ó, outro exemplo clássico. Nós temos, me perdoe se eu estiver sendo muito prolixo, mas é importante falar isso. É porque as coisas vão vindo na cabeça e eu acho a informação importante. Mas, por exemplo, quando você faz atividade física, só o músculo, nenhum outro lugar do corpo produz um hormônio chamado irisina. A irisina só é produzida no músculo com contração dinâmica, ou seja, eu preciso de estender o músculo totalmente e contraí-lo totalmente para produzir irisina. Não adianta só fazer caminhada. Caminhada é importante, mas para essa função não adianta. Eu tenho que fazer atividade física de carga. A irisina aumenta em 36% a produção de BDNF, fator neurotrófico derivado do cérebro, uma substância que ajuda o cérebro a se regenerar. Só para você ter uma ideia, quando a gente fala de medicação, hoje a medicação mais potente que existe no mercado para a ansiedade e para a depressão não chega a 30% do efeito da atividade física sobre o cérebro. Você pode tomar o remédio mais poderoso que existe, ele não chega a 30% do efeito que o sistema sozinho produz se você estiver fazendo atividade física. Simples assim. Bom, a pessoa, não importa a idade que ela esteja, e não importa o exame que ela tem em suas mãos, qual o melhor momento para iniciar o tratamento? Ah, já estou toda estourada, meus exames estão todos alterados, a pessoa está sem esperança. Tem como ajudar? Tem como reverter? Reverter é uma palavra difícil. Talvez a ciência um dia nos possibilite conseguir reverter alguns desses casos. Reverter eu não diria, mas a palavra frear, para mim, é o meu slogan. Freie. Quanto antes você pisar no freio, menor vai ser o impacto da tua batida no carro. Percebeu que vai bater? Pé no freio. E esse pé no freio ajuda muito. E eu não diria ajuda só a pessoa, porque quando a gente fala de doença neurodegenerativa, o Parkinson ele tem limitação física bem complexa. A demência tem limitação mental. O Alzheimer tem limitação física e mental. Então, a pessoa que tem uma dessas doenças acaba não só ela sofrendo, mas todo um contexto familiar, todo um contexto social que é importante. E muitas pessoas falam assim, a vida é minha e eu faço o que eu quiser. Não é bem assim. A vida não é sua. A vida é da sua família. A vida é das pessoas que estão à sua volta. Então, quanto antes eu consigo meter o pé no freio, melhor a minha própria condição de vida enquanto pessoa, mais tempo de vida eu tenho. Só para você ter uma ideia, alguns tipos de doença neurodegenerativa, como é o caso da demência, se a pessoa faz um tratamento contundente, a expectativa de vida dela aumenta de 7 a 10 anos. Se ela não faz o tratamento, alguns tipos de doença degenerativa, como é o caso da demência, após o dia que você, e o Alzheimer também é assim, após o dia que você teve o diagnóstico, você, às vezes, tem 5 anos de vida, 7 anos de vida. Então, a expectativa muda de forma muito contundente a hora que a gente entra com o pé no freio.